Vamos orar ao nosso Rei. Senhor, eu quero te render graças. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso lugar. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos amado de tal forma que enviou o Todo-Poderoso para se entregar por nós. Obrigado porque o Senhor nos resgatou dos nossos pecados, nos firmou na rocha e hoje nós pertencemos a Ti. Obrigado pela Tua unção e a Tua graça para alcançar as nossas vidas nessa tarde. Eu Te agradeço, Senhor, no precioso nome de Jesus, o meu Rei e Redentor, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, vocês do louvor. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém? Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, queridos. Nós temos sido ministrados pelo Senhor por meio daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, pela palavra dEle. Amém? Então, desde já eu quero dar os meus parabéns à igreja por 17 anos de honra e de excelência. Amém, queridos? Então eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de podermos servir ao Senhor com a nossa fidelidade a Ele, com aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, queridos. Nós estamos disponíveis para servir ao Senhor. Amém? Então, nesse tempo, queridos, aprove a Deus que este vaso magro que vos fala estivesse aqui para ensinar a matéria História da Igreja Cristã. Quantos são meus alunos aqui? Levanta a mão só para eu saber. Olha só. Que bênção demais, amém? Então eu tenho ensinado essa matéria aqui com os alunos, nós já estamos na reta final e tem sido um tempo maravilhoso. E houve essa oportunidade para que eu estivesse ministrando a palavra do Senhor para vocês também, compartilhando aquilo que está no meu coração, dentro dessa proposta que vocês têm recebido. Amém, queridos? Diga, eu faço parte de um tempo profético. Diga, a graça do Senhor está sobre a minha vida. Diga, e quando a graça do Senhor está sobre alguém, essa pessoa faz coisas que naturalmente ela não poderia fazer. Aleluia! Eita glória! Deus é bom, queridos. Aleluia! Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o verso 38. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Eu quero ministrar no seguinte tema: um espetáculo de obediência. Amém? Diga comigo, um espetáculo de obediência. Aleluia. Então vai em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o verso 38. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Então, antes de nós fazermos a leitura também, hoje é dia dos namorados, né? Então, feliz dia dos namorados. Eu estou com minha namorada ali, Daiane, também. Aleluia. Glória a Deus. Vai fazer 9 anos que nós estamos namorando, amém? E eu pretendo namorar até ou a gente se encontrar com Jesus ou Jesus voltar, amém? Essa é a nossa missão, amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos um filho que é o Saulo Daniel. Ele tem 3 anos de idade e já está com as crianças também. Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26, diz a palavra do Senhor: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus, da parte de Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá e cobrirá com sua sombra. Por isso também o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, eu quero compartilhar algumas verdades com vocês aqui que nós encontramos nessa porção das Escrituras e seguir a direção do Senhor para as nossas vidas, amém? Bom, primeira coisa, normalmente eu gosto de fazer a leitura de um texto e fazer alguns comentários seguindo as direções do Senhor. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você é quem é o mensageiro. O texto diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel. O mensageiro é Gabriel. E por que é importante eu descobrir quem é o mensageiro? Porque esse mesmo mensageiro já esteve envolvido em outras profecias relacionadas ao Messias. Foi o anjo Gabriel, que lá em Daniel capítulo 9, queridos, do verso 24 ao 27, na profecia das 70 semanas de Daniel, lá foi dito que o Messias chegaria e o Messias seria morto, o Messias seria cortado. Foi o anjo Gabriel que falou a Zacarias, pai de João o Batista, acerca do nascimento de João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Aleluia. Amém? Possivelmente foi esse mesmo anjo que apareceu em sonho para José, para falar: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então, esse mensageiro, querido, chamado Gabriel, ele foi a uma posição geográfica denominada de Nazaré. Diga comigo, Nazaré. E por que é importante eu compreender essa posição geográfica? Porque, querido, segundo alguns historiadores, Nazaré era um lugar improvável. Nazaré era uma posição geográfica desprezível, sem muita honra, sem muita estima. Isso fica evidente quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 1, verso 46 em diante, que Filipe diz assim: olha, Natanael, nós encontramos o Messias, aquele de quem os profetas falaram. E então Natanael vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe devolve: vem e vede. Aleluia. O anjo Gabriel foi enviado até uma posição geográfica desprezível, sem honra, sem estima, num lugar comum. E por que isso é importante a gente compreender, queridos? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em se utilizar de posições geográficas improváveis para Ele manifestar o sobrenatural. Oh, aleluia! Deus é especialista, queridos, em se utilizar de localizações, de posições que as pessoas desprezam, para então Ele manifestar a glória dEle. Amém. Vale salientar que o nosso Redentor Jesus Cristo era do interior. Ele nasceu em Belém. Amém, queridos? Aleluia! Maria e José, eles eram de Nazaré, um lugar desprezível, um lugar sem estima, um lugar sem honra. Isso fica muito evidente nas Escrituras. Mas a palavra do Senhor também nos diz, queridos, que ele não foi só a essa posição geográfica desprezível, ele foi também até uma virgem que estava dada em casamento com um homem da casa de Davi chamado José, e o nome da virgem chamava-se Maria. Diga comigo, Maria. E quem era Maria, queridos? Bom, Maria era uma virgem, Maria era obediente, Maria era a serva do Senhor, Maria era agraciada, o Senhor era com ela, uma jovem que decidiu dizer sim ao plano e ao propósito de Deus. E então, quando o anjo chega para Maria, o anjo diz assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Diz as Escrituras que Maria, ao ouvir essas palavras, essa saudação, ficou perturbada e passou a meditar e a pensar no que significaria tudo aquilo. E então diz as Escrituras, queridos, que o anjo fala: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Oh, aleluia! Aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Normalmente nas Escrituras, quando alguém é alvo dessa fala, achaste graça diante de Deus,
o que se segue é o anúncio de uma grande responsabilidade. Quantos querem achar graça diante de Deus? Levanta a sua mão. Então tá bom, vou te lembrar alguém que achou graça diante de Deus. Noé. Diz a Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Em seguida Deus falou: construa uma arca para a preservação do meu povo. Amém? Escuta isso que eu vou te dizer aqui. Todas as vezes que você for alvo da graça de Deus, Deus vai te confiar coisas naturalmente impossíveis. Porque se for na sua força, se for na sua sabedoria, não precisa de graça para isso. Aleluia. Mas a graça, queridos, habilita pessoas a fazer coisas extraordinárias. Diz a Bíblia que a unção do Senhor veio sobre um homem para ele fazer desenhos para o tabernáculo. Não diz que ele fez uma faculdade para isso. Nada contra a faculdade, amém, queridos? Não diz que ele estudou naturalmente, mas diz que veio uma unção sobre ele e ele então passou a fazer desenhos para o tabernáculo. Eu creio, queridos, durante esses dias, a unção do Senhor fluindo sobre essa igreja, fluindo sobre a vida de vocês, sobre o nosso ministério Verbo da Vida, para você fazer coisas que naturalmente você não faria, por causa da graça, da unção, do poder de Deus, da habilidade de Deus. Quando Deus faz uma promessa, queridos, para alguém, normalmente essa promessa está muito distante da nossa realidade. Mas quando você se envolve naquilo que Deus falou, a graça vem e você consegue fazer isso que naturalmente não faria. Porque é a unção que te habilita para coisas extraordinárias. Aleluia, aleluia. Algumas coisas que eu quero comentar aqui com vocês, queridos, com base nesse texto. Note, verso 31. Verso 30. Achaste graça, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eu disse que depois que alguém ouve essa saudação, é alvo dessa graça, em seguida vem um anúncio de uma responsabilidade, não é isso? Agora olha o anúncio, verso 31. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Primeira verdade que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse texto, sabe o que é, queridos? É que o início do texto diz que Maria era uma virgem. E agora o anjo estava dizendo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Mas não é só uma virgem conceber. Ela vai conceber de alguém que é o Senhor dos céus e a terra. De alguém que é o Todo-Poderoso, que é o caminho, a verdade e a vida. Que é o verbo pré-existente, que é o sustentador do universo, que é aquele que era, que é e que há de vir, que é o Todo-Poderoso, que é a raiz de Davi, que é a brilhante estrela da manhã. Olha só, o anjo diz assim: este que você vai conceber dele, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, porque Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Maria, você vai conceber um rei. Aleluia! Aleluia! E então, queridos, é dito no verso 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E um detalhe: o seu reino não terá fim. Além de conceber, sendo virgem, iria conceber alguém que era rei e um rei eterno. Aleluia! Mas o que eu acho espetacular, o que me encanta, queridos, que faz os meus olhos brilharem mais, é que eu olho para o verso 34 e então eu vejo algo que isso é muito comum nas nossas vidas. Olha o verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, Gabriel, tem aquela impossibilidade, eu sou virgem. Como é possível uma mulher sendo virgem conceber? Como é possível? E o anjo vai dar 3 respostas para Maria. E essas 3 respostas devem afetar a nossa vida de tal forma, porque todas as vezes que Deus falar algo a nosso respeito, nós devemos entender: como será isso? E então você vai ver que vai ser a graça de Deus te auxiliando e te assistindo para você fazer essas coisas. Amém, queridos? Olha só, verso 35. Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria, sabe como será possível? Será possível porque será obra de Deus. Não vai ser coisa de homem. Aleluia. Vai ser coisa de Deus. Vai ser o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dar graça a você, e então você vai conceber. O Altíssimo vai fazer sombra em você, e então vai ser gerado em você um ente santo. Como isso é possível? Isso é possível porque é obra de Deus. Talvez, queridos, eu estou aqui diante de pessoas que têm promessas da parte do Senhor e que têm alvos dentro do contexto daquilo que Deus tem para a sua vida. E talvez você questiona, como será possível? A minha resposta é a seguinte: será possível porque não será coisa de homem. Será coisa de Deus. A unção do Senhor vai te habilitar a fazer essas coisas extraordinárias. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Segunda resposta do anjo. Verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Olha a resposta do anjo. Maria, na tua família já existe um testemunho de milagre. Amém. O anjo está dizendo para ela assim: olha, o Deus que já fez, faz novamente, faz outra vez. A minha pergunta, queridos, nessa tarde é: quantos aqui já tem testemunho de milagre na sua família? Quantos já provaram de um milagre aqui? Você em casa, você já provou de um milagre? Então o Deus que já fez, faz de novo. O Deus que já fez no passado, Ele faz outra vez. O Deus que operou no passado, Ele opera ainda hoje. E o anjo estava dizendo para Maria assim: olha, já existe um histórico de milagre na tua família. Oh, aleluia. Já existe um histórico de milagre, Maria. Lembra de Isabel, tua parenta? Que ela era conhecida como aquela que era estéril? Pois é, ela já está no 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Então fica tranquila, Maria, porque será possível, porque vai ser obra de Deus. Será possível porque o Deus que já fez no passado faz outra vez. Meu Deus do céu. E a terceira resposta do anjo é: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Quantos aqui tem uma palavra da parte do Senhor? Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Porque o Deus que já fez, faz outra vez. Faz novamente. Aleluia. Aleluia, aleluia, meu Deus do céu. Verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Queridos, eu quero comentar algo com vocês aqui. O sim de Maria, que eu chamo de um espetáculo de obediência, resultou, queridos, em algo extraordinário. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos envolvidos, queridos, em algo profético, muitas vezes nós pensamos que só nós estamos sendo abençoados, que só nós estamos sendo alcançados. Mas quando você está envolvido em algo profético, isso não se trata só de você. Isso alcança outras gerações, outras pessoas. Pessoas são afetadas por causa da sua obediência ao plano e ao propósito de Deus. Na verdade, quando Maria disse sim ao plano de Deus, Maria estava entrando dentro de uma palavra profética lá do Gênesis. Vai vir o descendente da mulher. Quem é a mulher? Diga: Maria. Vai vir o descendente da mulher que pisará da cabeça da serpente. Quando você diz sim ao propósito de Deus, você está entrando dentro de algo maior do que você. Às vezes nós pensamos que se trata de nós, é algo que fala só de mim, é algo que só vai me abençoar, ou apenas eu que vou ter um destaque. Não, quando você diz sim ao propósito de Deus,
outras vidas são afetadas, outras pessoas são alcançadas, porque Maria disse sim, queridos, ao propósito de Deus. O milagre nasceu, o Redentor nasceu aqui na terra, nós fomos alcançados, nós fomos agraciados e fomos transformados, queridos, por causa da maravilhosa redenção que Cristo conquistou para nós, queridos, naquela cruz. Amém. Aleluia! Mas você já parou para pensar o preço que Maria pagou? Muitas pessoas não meditam nisso. Muitas pessoas não pensam no preço que Maria pagou. De difamação, de desonra, de fofoca, de pessoas não acreditando naquela conversa do anjo. Isso fica tão evidente, queridos, que em João capítulo 8, verso 40 em diante, diz as escrituras que Jesus estava conversando com as autoridades de Israel, falando que eles não tinham Deus por pai, mas eles eram filhos de Satanás, porque obedeciam as suas palavras. E então as autoridades falam assim: não, nós somos filho de Abraão, nós não somos filhos de fornicação. Indiretamente estava desacreditando naquela ideia de que Jesus nasceu de uma virgem. Quantos estão dispostos a perder a sua reputação para dizer sim ao propósito de Deus? Quantos estão dispostos a dizer não para os seus planos, não para a sua vontade, e sim para o plano de Deus? Quando você decide fazer isso, segura isso que eu vou te falar, a tua obediência ecoa para as próximas gerações. É por essa razão que a palavra do Senhor nos diz, queridos, no capítulo 1, verso 43 em diante, que no cântico de Maria, ela fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou a humildade da sua serva, portanto, eu serei lembrada como abençoada pelas próximas gerações. A nossa obediência, queridos, ao plano de Deus, ecoa pelas próximas gerações. Outras vidas são alcançadas, outras pessoas são afetadas, outras pessoas são transformadas. E o que é isso, queridos? O que é isso senão um espetáculo de obediência? Deixa eu contar uma história para vocês. Imagine o casamento arranjado, casamento preparado. Talvez Maria já tenha pensado no vestido dela, nos filhos, na casa, nos móveis. Talvez ela já tinha conhecido, com certeza pela cultura judaica, a família de José. José conhecia a família dela. Tudo planejado, tudo certo, ilícito. De repente vem um anjo e interrompe os planos. O que é isso senão o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a invasão do sobrenatural, transformando o natural. O Evangelho, queridos, põe o impossível de joelhos. Aleluia! Dizer não ao que é ilícito é nossa responsabilidade. Mas dizer não para o que é lícito, para obedecer um plano maior, aí é um espetáculo de obediência. Aí é uma renúncia. Aí é simplesmente você dizer não aos meus planos, não aos meus propósitos, não aquilo que eu arquitetei, que planejei, mas sim ao teu plano, Senhor, sim ao teu propósito, sim à tua vontade. Quantos estão dispostos a terem os seus planos interrompidos? Aleluia. Ah, Saulo, mas Deus quer cumprir também os meus sonhos, os meus planos. Sim, a gente sabe disso. Mas se no plano de Deus Ele quiser sua disposição, muitas vezes Deus não vai interromper os teus planos. Deus vai te chamar para ver a tua disposição. Não para provar para Ele, mas para provar para você mesmo. Ah, eu digo sim ao plano de Deus. Aí quando Deus chama para algo, não, Senhor. Mas isso não, Senhor. Queridos, Maria é um exemplo de alguém, queridos, que renunciou o seu plano para cumprir um plano maior. Eu escrevi algo aqui e eu quero compartilhar com vocês. Não se espante com essas palavras. O que é o Evangelho? Eu digo, o Evangelho é um anúncio das boas notícias, das boas novas de salvação. Sim,
É bem verdade que o Evangelho é uma mensagem de boas notícias, mas o Evangelho é também um anúncio de uma grande catástrofe, o anúncio de uma grande destruição. O Evangelho é a invasão dos céus em busca de transformar a terra, redimir os homens e fazer cumprir o plano perfeito. O Evangelho, em última instância, acaba com os nossos planos, finda com os nossos sonhos, para se construir o plano ideal, o plano perfeito, o plano extraordinário. O Evangelho é o anúncio de uma grande tragédia que dará fim aos nossos planos, sonhos e propósitos, a fim de se construir uma nova história, um novo começo. O Evangelho é o grito do incomum silenciando o comum, do extraordinário dando fim ao ordinário, do sobrenatural humilhando o natural, da lógica se curvando à verdade. O Evangelho põe o impossível de joelhos. O Evangelho é a mensagem da cruz, é o poder de Deus que salva os perdidos, ressuscita os mortos, confunde os sábios, é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós é o poder de Deus. A minha oração nessa tarde é que o Evangelho confronte os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos, e então você se encontre com um plano perfeito, e então você se encontre com um plano ideal, não aos meus planos, não aos meus propósitos, e sim ao plano dele, queridos. Quem decide dizer sim ao plano de Deus, está também decidindo dizer não a todos os seus planos, a todos os seus propósitos. Meu Deus do céu, alguém dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, quando eu olho para as interferências de Deus no curso da história, eu vejo que Deus interrompeu muitos planos, e a minha oração é que Ele interrompa planos nessa tarde. Eu não estou aqui para deixar você confortável, minha missão é te deixar desconfortável mesmo. Por isso que é, queridos, um espetáculo de obediência, amém? Para obedecer tem que acreditar que o que está sendo pedido, o que está sendo dito é verdade e é superior. Aleluia, maravilha. Mas quando eu olho, queridos, para a história dos cristãos, quando eu olho, queridos, para a minha vida, para a vida da minha família, para tudo, queridos, que Deus já fez nas nossas vidas, eu consigo visualizar na palavra de Deus, Deus interrompendo planos. E eu vou contar algumas interrupções de planos aqui, amém? Atos capítulo 9, não precisa você abrir, só para você registrar. Saulo pediu autorização das autoridades de Israel para perseguir os cristãos em Damasco. Qual era o plano de Saulo, pastor? Perseguir os cristãos em Damasco. O plano dele, perseguir o povo do Senhor. O plano de Deus, vou pescar Saulo. Quando ele foi perseguir o povo do Senhor, ele se encontrou com o Senhor do povo. E o Senhor do povo disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só uma pergunta. Quebrantou o homem completamente, só uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Escuta isso que eu vou falar, queridos, que isso está muito forte no meu coração. Se alguém está te perseguindo, não faça nada, você tem um dono. Esse dono é o protetor, supervisor da igreja. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o texto e o contexto. Ele conhece a peça teatral que muitas vezes estamos encenando, e ele sabe o que acontece por trás das cortinas, lá nos bastidores. Aleluia. Ele ouve todas as palavras, amém, queridos? Para você ter uma ideia se ele ouve todas as palavras ou não, o Redentor havia ressuscitado. E então ele apareceu para alguns discípulos e Tomé não estava na ocasião. E os discípulos disseram assim: nós vimos o Senhor, ele vive. Tomé disse: se eu não o vi e não colocar esse meu dedo aqui na sua mão e no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Diz as Escrituras que 8 dias depois, estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles assim: Pai seja convosco, Tomé, toca. Ou seja, faz 8 dias que eu ouvi você falando, que só acreditava se tocasse. Diga comigo: ele ouve todas as palavras. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. E então, queridos, quando nós decidimos dizer sim ao plano de Deus,
nós vemos, queridos, que muitas vezes Deus vai interromper os nossos planos. O plano de Saulo era perseguir os cristãos em Damasco. O plano de Deus era alcançar Saulo, para ele ser uma grande testemunha. Eu não sei se você lembra desse tempo. Eu sou jovem, como eu falo para a minha turma, jovem ainda. Mas eu lembro, queridos, que antigamente tinha uma frase que dizia assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E as pessoas falavam: ninguém me impede de ir para o carnaval, de ir para tal festa, de ir para tal programação. Esse era o plano humano. Aí antes dessa festa tem um culto, tem uma celebração como essa, e a pessoa se converte. E agora o plano é ir para o acampamento de carnaval. O que é isso, senão Deus interrompendo planos? Quando eu olho, queridos, para a história da igreja cristã no geral, eu vejo um homem, queridos, que 100 anos antes de Martinho Lutero nascer, chamado John Hus, esse homem, queridos, ele estava sendo queimado em uma estaca por não se dobrar aos ensinos corrompidos da igreja. E então ele disse: hoje vocês me matam e vão silenciar a minha voz, mas em 100 anos o Senhor levantará um e vocês jamais poderão destruir. 100 anos depois nascia um monge agustiniano chamado Martinho Lutero. E então Martinho Lutero, queridos, trouxe a reforma protestante por causa da obediência ao propósito de Deus. Então que Deus interrompa os nossos planos, para que o plano perfeito se cumpra, para que o plano dele se realize nas nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste poderosamente. O palco do milagre está montado, o outdoor da graça está diante de vocês, e então nós estamos contemplando o plano de Deus versus o nosso plano. O que é que nós iremos dizer? Amém? O que é que nós iremos dizer? Que venhamos a dizer sim ao plano de Deus e ao propósito dele. Amém, queridos? Ainda que isso pareça loucura, ainda que tenhamos que abandonar coisas lícitas, coisas que não são, algo que não é pecado, queridos, mas para cumprir o plano de Deus, nós ficamos, queridos, com a vontade dele, que é extraordinária. Maria, queridos, é um exemplo para as nossas vidas, de alguém que decidiu obedecer o propósito do Senhor. E, queridos, quando eu olho para a trajetória da mãe do Senhor, Maria, eu vejo, queridos, uma vida de obediência ao plano de Deus. As primeiras palavras de Maria na Bíblia, ela está dizendo simplesmente assim: como será isso, visto que eu não tenho relação com homem algum, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E as últimas palavras de Maria é: fazei tudo quanto ele vos mandar. Quando eu olho para a vida de Maria, eu vejo uma vida de obediência. Maria acreditava no plano que o pai tinha para o filho dela. Porque esse plano foi dito não só para ela, mas foi dito também para aqueles que cercavam Maria. Nosso Redentor, querido Jesus Cristo, ele foi um homem que foi um homem de dores. Um homem que sabe o que é padecer necessidades. Um homem de quem os homens escondem a face. Mas diz as Escrituras, queridos, que o Redentor, ele experimentou abandonos. Eu não vou falar todos eles aqui, mas Jesus experimentou basicamente 3 abandonos. Jesus experimentou o abandono dos seus amigos. Jesus experimentou o abandono dos seus discípulos. E por fim, como se não bastasse, Jesus experimentou o abandono do seu próprio Pai. Quando lá na cruz, como substituto perfeito, carregando as nossas transgressões, Jesus brada: Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia. Mas o que é lindo observar é que, segundo a Bíblia, Maria estava aos pés da cruz. Ela não abandonou o filho dela, porque ela acreditava no propósito e na missão dele. Aleluia, aleluia. E então, queridos, o nosso Redentor, como substituto perfeito, ele vence a morte morrendo, ele ressuscitou ao 3º dia, ele vive para sempre, e nós somos afetados e alcançados hoje. Aí você diz: será que a minha obediência ecoa? Eu pergunto, a de Maria ecoou, sim ou não? Então, queridos, a nossa obediência ao propósito de Deus vai alcançar outras gerações, vai alcançar a vida de outras pessoas. Que a graça do Senhor, queridos, esteja sobre a sua vida, para você dizer sim ao plano de Deus,
sim ao propósito de Deus. Dos lugares menos prováveis, das posições geográficas desprezíveis, as pessoas que normalmente a gente não acredita, que a gente fala é jovem demais, é imaturo demais, não tem como acontecer. É justamente desses lugares e dessas pessoas que Deus se utiliza para fazer o extraordinário, para fazer coisas espetaculares. Meu Deus do céu. Queridos, lá em casa nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. Eu sou o filho mais jovem, mais novo, caçula. O mais magro é Jânio, meu irmão, que é o irmão mais magro do que eu, amém? De certeza ele é mais magro, de certeza. E queridos, minha mãe sustentou todos os filhos sozinha como uma costureira. E queridos, minha mãe criou a gente com regras, com princípios. Tudo que nós somos hoje, queridos, na parte de educação e de caráter, veio da criação da nossa mãe, da minha mãe. Amém, queridos? E então, queridos, eu nasci em um lugar improvável. Em uma família, pastor, improvável. Lá em casa todos passaram fome. Todo mundo sofreu muito. Quase nenhum deles conseguiu estudar. Só depois que a gente veio fazer isso. E então eu estava em um ciclo de oração. Me converti na Igreja Batista e depois fui para a Assembleia de Deus. E eu estava lá, queridos, na cidade de Gravatá, a cidade que eu nasci, e eu estava em um ciclo de oração numa igrejinha pequena, num culto à tarde. E então Deus se utilizou de uma irmã. E essa irmã veio até a mim, pegou na minha mão e disse assim: eis que eu estou te dando uma caneta e eu te darei livros. Gente, eu mal sabia escrever meu nome direito. E ela disse assim: e eu colocarei você diante de doutores e de teólogos, e eles se assentarão para ouvir a minha palavra através de você. E eu olhei para as minhas impossibilidades. Eu olhei para o meu passado e para tudo que eu tinha vivenciado. E eu lembrei daquilo que o anjo falou para Maria: não temas, porque achaste graça. Não temas, porque achaste graça. Não temas, porque achaste graça. E então eu disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Que o teu plano e o teu propósito se cumpram na minha vida. Faças como queres. E então, humilhando a lógica, o Senhor nos levantou. Colocando o impossível de joelhos, acorrentado, o Senhor fez o sobrenatural. O Senhor fez o incomum, o extraordinário. E então, queridos, hoje eu tenho vivenciado todo o cumprimento daquilo que aquelas irmãs e outras pessoas falaram de palavra de Deus para a minha vida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu não sei qual é a tua condição hoje. Eu não sei qual é a tua posição geográfica hoje. Eu não sei onde você mora, eu não sei da sua família, eu não sei do seu histórico. Eu só sei que o Deus que já fez, faz de novo. O Deus que operou no passado, Ele continua operando ainda hoje. Portanto, queridos, eu creio em uma distribuição de milagres extraordinários, coisas extraordinárias acontecendo, que vai confundir a vida de muitas pessoas. Que alguém vai comentar: mas será que é fulano de tal mesmo? E então você vai dizer: vem e vede. Vem e vede. Porque a graça do Senhor está sobre vocês para fazerem coisas que naturalmente vocês não fariam. Porque quem disse que isso é natural? Quem disse que isso é natural? Isso não é natural, isso é sobrenatural. Todos os alvos que essa igreja tem, todos os planos e os propósitos que essa igreja tem, Verbo da Vida, Zona Norte e toda a região da supervisão, tudo isso não é coisa natural, é algo sobrenatural e vai acontecer por causa das interferências de Deus, por causa da manifestação da glória de Deus. Você pode ficar de pé, por favor. Aleluia. Eu tenho 2 notas do meu coração, queridos, e eu vou finalizar com isso. Obrigado, meu rei. Obrigado por esse tempo profético. Nós dizemos sim ao teu plano e ao teu propósito.
E então nós entramos em algo maior do que nós. Nós entramos em algo profético. Nós dizemos sim ao plano perfeito. Sim à tua vontade, meu rei. Oh, aleluia. Aleluia. Rose que ambrahamaramanastisi. O rose hehe que ambrahanastisiro rostisi. Assim diz o Espírito Santo. Eu levantarei homens e mulheres, adolescentes, velhos, pessoas que estão em posições desprezíveis, em famílias improváveis. E então eu levantarei como vozes proféticas para esses últimos dias. E a minha graça será manifestada. E o meu poder será manifestado. E então vocês irão testemunhar graça sobre graça, alcançando a vida de pessoas. Porque eu sou o Deus que opero o impossível através de vocês, diz o Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a segunda direção que eu tenho, queridos, eu percebi essa tarde, queridos, muitas pessoas sofrendo com problema no braço aqui, ó, perto do ombro. Pessoas assim, eu não vou chamar você aqui à frente, eu vou orar e você vai ser curado agora. Aqui, ó, descendo aqui, olha, mais uma pessoa ali, outra ali. Pode levantar uma das mãos que você, olha ali, outra pessoa. Eu creio na cura instantânea, amém? No poderoso nome de Jesus, como embaixador do reino celestial, receba cura agora no seu braço, cura agora no seu ombro, no nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Pode movimentar seu braço, movimenta. Quantos ali já percebem a cura? Olha ali. Quantos já percebem a cura? Faça assim, ó. Olha ali, olha lá, aleluia, glória a Deus. Ela chegou usando uma como é o nome daquilo? Tipóia. Olha ali o milagre. Vem aqui à frente, venha, minha irmã. Diácono, traga ela aqui. Aleluia. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. 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 Traga ela aqui. Aleluia. Aleluia. Se tem mais alguém, vem aqui à frente. Rossokambra-ramanastisi. Temos um microfone. Aleluia. Aleluia, aleluia. Como você chegou aqui? Aleluia. Meu tinha dado calcificação, bucite inflamado e um outro retetel aí. E agora? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Deus do impossível. Glória a Deus. Eu sabia que ia chutar esse laço. Tá feito. Não me pertence. Aleluia, aleluia. Aleluia. E você? Eu tava sentindo uma bebê. Tava sentindo a dor ainda? Muito forte, tava doendo. Chega que eu tô toda arrepiada. E agora? Tá bem aliviada a dor. Não, mas vamos tirar tudo, amém? Fecha os olhos, no nome de Jesus. Desaparece agora toda dor. No poderoso nome de Jesus. Já era, pode procurar ele. Aleluia, aleluia. Tem dor? Não? Ah. Aleluia, tá feito. Aleluia, aleluia, tá feito. Glória a Deus. Por favor, segura aqui. Aleluia. Gente, eu posso só seguir algo aqui? Alguém que está com o joelho direito doendo, vem aqui rapidamente. Joelho direito. Rosequiambramaná. E também o calcanhar. Calcanhar também. Rosehehehehe. Você veio dizendo assim: hoje eu vou receber a minha cura. Então, no poderoso nome de Jesus, receba agora a sua cura. No nome de Jesus. Receba agora. No nome de Jesus. Pode fazer o que você não conseguiu fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Curada e sarada. Aleluia. Aleluia. Curada e sarada. Completamente. 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 Completamente.
Sem dor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, meu rei. Obrigado, meu rei. Percebe alguma coisa? Sim? Aleluia, aleluia. Está feito em nome de Jesus. Quem é que está com o calcanhar doendo? Joelho também? Joelho direito? Olha só. Vamos fazer assim, né? Vira aqui, por favor. Aleluia. Aí fora as pessoas estão divulgando as obras das trevas. Você liga a TV, tá lá Satanás divulgando as coisas que ele faz, né? Aí eu não vou divulgar as coisas de Deus. Veja o que o Senhor vai fazer com o joelho dele agora. No poderoso nome de Jesus. Receba sua cura agora. No nome de Jesus. Pode procurar a dor. Aleluia. Aleluia. Cadê a dor? Aleluia. Está feito. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá. Aleluia. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Receba agora seu milagre, sua cura, a resposta de Deus para a sua vida. Receba agora, meu irmão, no nome de Jesus. Jesus, o plano perfeito.